Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre letramento político. O que é o letramento político? Será que a gente entende tudo que é falado dentro da linguagem política, dentro dos parlamentos, daqueles que nos representam, parlamentos do mundo afora, as discussões geopolíticas? Será que a gente consegue entender o que é falado, separar uma coisa da outra, entender as motivações de certas políticas, de certas tomadas de decisões? Será que nós somos capazes de entender? Então, olha bem, eu fiz uma pesquisa que eu chamei de letramento político, mas é um pouco mais do que isso. Ele seria assim, o letramento político seria a busca de uma linguagem universal ou até um dialeto de cada civilização, mas que, de uma forma ou de outra, essas civilizações se entenderiam, mesmo tendo costumes completamente diferentes. Então, vamos dizer assim, embora as culturas e as falas sejam diferentes, existe um momento em que parece que existir um dialeto em que as pessoas falem a mesma, com as mesmas concepções, um dialeto, como se fosse assim. Na realidade, isso é uma metáfora. Agora, o que rola? Nós somos capazes de entender isso, nós temos essa percepção. Então, olha bem, esse ensaio aqui é um ensaio comparativo sobre culturas políticas no mundo contemporâneo. Estou lendo aqui. E eu fiz algumas pesquisas nas IAs, como sempre faço, mas fui em outros lugares também. Mas o principal daqui é realmente o texto da IA, que foi o melhor texto que eu achei, porque os outros textos, além de longos, eles eram um pouco herméticos. E eu pedi para que a IA colocasse, eu não pesquisei em uma só, mas eu pedi para que colocasse numa linguagem que fosse fácil eu passar para vocês e que também eu, obviamente, que eu entendesse. Porque tem linguagens que eu sei que eu mais ou menos entendo, mas que ao reproduzir não vou saber me fazer entender. E tem umas que eu não entendo. Eu penso que entendo e não entendo. Quando eu vou assistir meu programa, eu vejo que eu próprio não entendi direito as coisas. E, de repente, eu estou aqui para esclarecer, eu estou aqui para te deixar com dúvida. Obviamente, não sou douto dessa matéria, mas eu tenho a minha opinião. Modéstia à parte, eu sou mais ou menos capaz de entender certas motivações. Às vezes eu vejo umas críticas nos jornais que eu sei que são mal intencionadas. O cara entendeu o que o outro fez, mas ele quer levar para um lado porque ele quer mudar o contexto para prevalecer a fala dele. Quando ele é afiliado a um grupo, ou quando ele tem simpatia por um e antipatia por outro, ou quando o editorial do local onde ele trabalha segue por aquela linha e ele não tem coragem de desafiar. A gente até entende que o sujeito depende do sustento dele, né? O sustento dele depende daquilo, ele não vai querer criar joelho de vaca. Muito bem, eu entendo isso. Mas vamos seguir aqui. Então, lendo aqui e fazendo comentários. A pergunta não tem uma resposta única. Ou seja, nós temos uma língua universal, ou dialeto, de cada civilização. E nós conseguimos entender? Vamos ver. A pergunta não tem resposta única, tá? Existe uma suposição confortável, especialmente nos discursos liberais aqui do Ocidente, de que letramento político é uma habilidade universal, como aprender a ler ou somar. Bastaria ensinar às pessoas como funciona um governo, o que é um voto, o que são direitos fundamentais, a cidadania floresceria naturalmente, sem nenhum problema. Mas as experiências históricas e os dados contemporâneos estão desafiando essa certeza, né? Esse conceito. O letramento político ele não é uma língua universal. Tá? Então, a primeira resposta aqui é negativa. Não existe um dialeto universal. Não existe uma fala universal. Mas às vezes a gente tem a impressão que existe, e ele está dizendo que não. Então vamos ler. A experiência histórica e os dados contemporâneos sugerem algo bem mais complexo. O letramento político, ele na verdade não é universal, não é uma língua universal. Mas vamos ver o que ele é. Ele, antes de tudo, é um conjunto de dialetos
moldados por uma história colonial, estrutura econômica do mundo inteiro, cultura religiosa do mundo inteiro, mesmo as nações orientais, porque elas também participaram dos processos, memória coletiva das populações, memória que inclusive vai passando para gerações, essa memória, inclusive memória coletiva de violência e traumas institucionais, quando algumas vezes as instituições foram vilipendiadas, foram colocadas abaixo por determinações assim esdrúxulas e ganhos pífios ou até perdas enormes. Então, o mesmo alfabeto político, eleições, partido, constituição, liberdades civis, é lido de forma radicalmente distinta na cidade de Oslo, em Lagos, lá na Nigéria, em Pequim, na China, em Bogotá, na Colômbia, em Riad, na Arábia, etc. Então, este ensaio propõe, em princípio, um mapeamento comparativo de como os governos, instituições e cidadãos de diferentes regiões do planeta, né, ensinam, manipulam, ignoram, né, o chamado letramento político. E a gente não quer julgar, nós não queremos julgar esses pensamentos, esses pensadores, esses players, mas não é julgar. Qual modelo é superior? Existe um modelo superior? Existe um modelo magnânimo acima que estabelece uma relação real entre as instituições em que todos estariam se entendendo em respeito a isso? As gramáticas que governam cada relação entre poder e povo? Olha, gente, existem vários modelos, mas não existe um único. Vamos falar do panorama global. Democracia sob pressão. É o que mais nós estamos percebendo ultimamente. Ultimamente a democracia anda realmente sob pressão. A democracia é o melhor e o pior governo ao mesmo tempo, porque cabe nela muita coisa. Nela cabe inclusive aqueles que são capazes de se elegerem por ela e governarem sem ela. Muito bem. Agora, o entendimento de como que isso é feito vai da linguagem de cada um. Por isso que não existe um dialeto só. É muito difícil, mas vamos em frente. Antes de examinar culturas específicas, é preciso fixar o cenário de fundo. Democracy Index, produzido por Economist Intelligence Unit, oferece um retrato perturbador. O que diz? Apenas 6,6% da população mundial, apenas 6,6% da população mundial vive em democracias plenas, consideradas plenas. E cuidado, dependendo de como que você olha, ou do povo que olha para aquela democracia, pode achar que ela não é plena. Muito bem. Os outros 38,4% habitam democracias bastante imperfeitas, que são as chamadas flowered democracies. Chamadas assim em inglês, né? Enquanto 39,2%, quase 2 em cada 5 seres humanos, vivem sob regimes autoritários. Então, vamos repetir, olha bem. 6,6% da população mundial vive em democracia que poderia se considerar plena. Pelos ditames, pelas regras mundiais, pelo histórico das nossas civilizações. Bom, agora, 38,4% habitam em democracias que não são perfeitas, mas ainda assim chamadas democracias. Agora, 39%, quase 40%, esses vivem em lugares que não são democracias, né? São os regimes autoritários. Então você soma aí 38,4 com 39,2 com mais 6,6 e tal. Agora, o score médio global de 5,23 em 2023 para 5,17 em 2024, marcando a pontuação mais baixa desde que o índice foi criado em 2006. Então, o score médio vem caindo, né, daquelas que realmente vivem em democracias razoáveis. A deterioração é mais acentuada nas liberdades civis e nos processos eleitorais. Paradoxalmente, a única categoria que mostrou
melhora consistente desde 2008 foi não necessariamente resolver o problema, mas a participação política. Então, essa categoria de análise, participação política, avançou de 0,74 pontos no período, impulsionada não por eleições, mas por graves problemas climáticos, crises climáticas, protestos anticorrupção e movimentos sociais. Mas cuidado, porque algumas dessas participações políticas podem ter sido induzidas por grupos que quiseram estabilizar governos com temas que são temas reais e temas que a gente deve levar em consideração, mas usados como subterfúgios para a ação que eles teriam em cima das populações e com relação àqueles governos de instabilização. Então houve um crescimento de 0,74 pontos. Mas alguns desses movimentos geraram governos que caíram e emergiram governos autoritários, que acabaram com a democracia. Quer dizer, tiraram a relatividade das democracias imperfeitas para a ausência da democracia ou para o regime autoritário. Isso é uma opinião minha, que eu estou colocando aqui no texto. É claro que houve realmente uma participação política, porque as pessoas estão começando a sentir questões ambientais. Mas muitas das vezes, essas questões, embora elas sejam reais e deva haver participação política, as pessoas estavam fazendo aquilo com a vontade de resolver um problema, mas estavam sendo insuflados por quem não veio ali para resolver aquele problema, mas apenas para usar aquele problema para poder instabilizar e piorar a vida de todos. Esse é um lado da questão. O outro lado é que realmente houve participação política, mas não mudou nada. Vamos lá. E isso revela uma fratura decisiva. Enquanto as instituições formais da democracia se enfraquecem, o impulso cívico de base persiste, encontrando outros canais de expressão. Eu não sei se essa análise é uma análise fidedigna. Eu não tenho visto exatamente isso. Mas eu vou aceitar aqui o autor dessa matéria, isso que ele disse, porque de repente ele tem mais insumos do que eu. Eu sou um observador isolado, porque eu não sou do campo que ele é, por exemplo, que é o campo da mídia. Eu sou da mídia alternativa, da mídia parcial, como essa que nós estamos trabalhando aqui. Eu não sou um jornalista, um pesquisador, alguém que vive dentro da academia tratando desses assuntos. Não, eu não sou essa pessoa. Mas eu tenho a minha opinião. E eu considero muito a minha opinião, modéstia à parte, porque eu leio muitas coisas. Eu não leio só o que eu concordo, eu leio o que eu discordo também. Vamos lá. E esse paradoxo, então, cidadãos mais mobilizados, mas com sociedades institucionalmente frágeis, é o fio condutor de toda a análise comparativa sobre o letramento político que nós poderíamos eleger no dia de hoje. O modelo nórdico, letramento como projeto de civilização. Os países escandinavos, a Noruega, a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca, ocupam sistematicamente os primeiros lugares nos índices de democracia, confiança institucional e participação política. Né? Eles têm democracia, confiança institucional, participação política. Não por acaso, trata-se de sociedades que transformaram a educação política em processo civilizatório desde o pós-guerra. Mas preste atenção. Noruega, Suécia, Finlândia e Dinamarca são países pequenos, com populações pequenas e muito uniformes. Você não tem N regiões como tem aqui no Brasil, porque aqui no Brasil tem 5, 6 regiões, vamos dizer assim, 5 regiões, né? Mas dentro das regiões você tem regiões. Então nós poderíamos até subdividir isso aí, dizer que nós temos muita regionalidade aqui. O norte de Minas não é parecido com o sul de Minas. O sul de Minas não é parecido com o noroeste, com o nordeste de Minas. A diferença... mas aí o norte de Minas tem influência da Bahia. Mas ele não é nem mineiro, nem baiano. Ele tem influência dos dois. Mas ele não é nem mineiro, nem baiano. A região que eu estou aqui, em Minas, meu lado aqui é mais do estado do Rio. Já houve influência do estado do Rio muito grande. Houve. Hoje em dia não tem uma influência ou do Rio, ou de São Paulo, ou de Belo Horizonte. É uma característica muito nossa aqui, né? Mas nós somos mineiros. Sul de Minas é bem diferente da gente. O sul de Minas é mais ligado a São Paulo.
Mas o sul de Minas já disse o que veio, ela tem características parecidas com São Paulo. Então, se você for avaliar isso na Bahia, em Minas, em São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Centro-Oeste todo, Goiás, Mato Grosso 1, Mato Grosso 2, Amazonas, Pará. Amazônia então é imenso. Então, gente, aqui nós temos muita gente para cada região. Nós somos 230 milhões de habitantes. Sendo que outros países são muito maiores. Você vê, por exemplo, a população dos Estados Unidos com 360, eu acho, milhões de pessoas. Você vê a população da China, da Índia. São muitas regiões. Então, é muito mais fácil você falar de Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, que além de serem civilizações mais antigas, datam de mais de 1000 anos, elas são populações pequenas e bastante uniformes em termos étnicos, né? Então, mas a gente pode aprender com o paradigma deles, só que nós não temos a mesma base deles. Então é difícil comparar. Não por acaso trata-se de sociedades que transformaram a educação política em projeto civilizatório desde o pós-guerra. Por quê? Porque tiveram a oportunidade de fazer isso numa população pequena. Aonde que nós vamos conseguir fazer isso? O modelo nórdico de educação para a cidadania se ancora em 3 pilares: currículo nacional integrado desde o ensino fundamental, formação de professores orientada para o pensamento crítico, uma estrutura escolar que incentiva o debate sobre temas controversos como processos pedagógicos. A análise comparativa dos currículos da Dinamarca, da Finlândia, da Noruega e da Suécia revela uma ênfase consistentemente voltada para habilidades participativas, tá? E a capacidade de engajar-se em processos democráticos, e não apenas como votante, mas alguém que está agindo sobre o processo, querendo tirar um bom resultado. Uma participação política definitivamente cidadã. Muito difícil conseguir isso no Brasil, pelo menos por enquanto. Contudo, mesmo esses modelos enfrentam tensões, claro. Política é sempre um palco da tensão. Pesquisas recentes mostram que os jovens nórdicos exibem crescente distância das formas tradicionais de participação política, que sejam partidos, sindicatos, voto regular. Eles preferem engajamento digital, petições, ativismo pontual. O engajamento digital é uma maneira de você participar anonimamente. E ele não é tão efetivo. Mas ele levanta a bola. São politicamente letrados no sentido cognitivo, mas são resistentes à participação manifesta e coletiva na esfera pública. A participação manifesta e coletiva na esfera pública, ela tem força, ela dá cara, ela dá voz, ela dá personalidade. A política digital, ela é anônima, ela é sem rosto, ela não tem tanta coragem. O que parece solidez pode ser parte, um letramento sem militância, conhecimento sem comprometimento. É isso. Então a questão que emerge é filosófica. Uma sociedade pode ter cidadãos altamente informados e simultaneamente apolíticos por escolha? Será? E seria isso um problema ou uma nova forma de maturidade democrática? Porque às vezes as coisas saem resolver sem muitas rusgas. As pessoas querem mais ou menos a mesma coisa, as pessoas querem mais simplificações, querem vida mais simples. Será? A gente não tem certeza, não. Bom, vamos em frente. O modelo ocidental em crise. Nós temos uma Europa Central e os Estados Unidos que estão com crise de democracia. E, por conseguinte, os países que historicamente vivem com problemas de democracia, que são os países aqui da América Latina, alguns países da Ásia, mas insuflados por potências maiores. Se os países nórdicos representam o ápice do letramento político institucionalizado, os grandes países do Ocidente desenvolvido revelam suas próprias contradições. Estados Unidos, autodenominada a maior democracia do mundo. Veja bem, autodenominada. Eu não acho que eles têm democracia. Você pode pensar diferente. Esse Estados Unidos, que se denomina a maior democracia do mundo, eles permanecem classificados como uma democracia bastante imperfeita, tem estado muito imperfeito. No índice que nós já citamos aí, o EI,
Ele está em 28º lugar. E sua pontuação em cultura política é a mais baixa entre todas as democracias desenvolvidas, reflexo da polarização extrema que eles estão vivendo e da erosão do consenso em torno de normas práticas. Desculpa, básicas, não práticas, básicas. Então, pesquisas nacionais mostram que apenas uma minoria de universitários americanos do norte, estadunidenses, demonstra conhecimento cívico consistente. Numa pesquisa entre 2024 e 2025, por exemplo, apenas 62% dos estudantes avaliados, alcançaram um nível básico de literácia cívica, ou seja, que tem conhecimento e entende ao ler, compreende e executa ações dentro da civilidade, parâmetros da civilidade cívicos, né? Na Europa Central, países como Eslováquia investigaram a relação entre educação política e participação cidadã e com resultados reveladores. Por exemplo, a população adulta mostra alto grau de concordância com a inclusão de temas políticos no currículo escolar, mas reconhece que a política é percebida como confusa e difícil de entender. Eles têm dificuldade de entender a política. A maior parte das pessoas tem mania de achar que algumas imposições são necessárias, que os governos têm que falar assim, é isso e acabou, como se o governo conseguisse fazer aquilo sozinho sem apoio. E como se ele fazia aquilo sem apoio, porque meia dúzia de pessoas pensam daquele jeito, dão apoio para ele, o resto fica olhando como um bobo, como se aquilo fosse válido e aquilo fosse verdadeiro. Que aquilo não é necessariamente válido nem verdadeiro, tem que ser discutido. Então, muito bem, o problema comum a esses contextos é que nós podemos chamar de letramento sem confiança, cidadãos que sabem o que é democracia, mas não acreditam que o sistema os represente. A OCDE identificou essa distinção com precisão. Há uma diferença fundamental entre distrust. Distrust significa desconfiança ativa, cínica e paralisante. E mistrust, que significa ceticismo crítico que ainda opera dentro do sistema. Então, existe uma diferença entre distrust e mistrust, sendo distrust a desconfiança ativa, cínica, paralisante, né? Aquele cara que realmente leva na brincadeira porque ele não confia naquilo. E aquele que é o mistrust, que é um cara cético de concepção. E ele ainda opera dentro do sistema, mas ele é cético, ele acha que não vai se resolver daquela forma. Essas democracias envelhecidas como a dos Estados Unidos e partes da Europa, o que cresce não é o engajamento reflexivo. O que tem crescido mesmo é a desconfiança. Uma desconfiança sistêmica, tá? Desconfiança de base. E ela é corrosiva, né, para o tecido democrático. Bom, vamos mais uma parte aí. Modelo chinês. Como é que é a ferramenta do Estado, o letramento de como o Estado trabalha? Na China, o letramento político existe um projeto de Estado de forma explícita, cobrado do cidadão e sistemática. O governo mantém um currículo compulsório de educação ideológica e política. E em todos os níveis do ensino fundamental à universidade. Olha bem, de certa maneira, alguém vai dizer, aquilo lá é uma ditadura. Olha, eu nunca estive lá dentro para dizer que é uma ditadura, mas se um sistema manifesta explicitamente e sistematicamente um projeto de Estado, com um currículo compulsório, educação ideológica e política, ele com certeza tem mecanismos de colocar a ideologia dele em prática. O ideal seria que a ideologia dele fosse um consenso já estabelecido e passasse a ser a ideologia do Estado a ser repassada para as novas populações, novas gerações. Não sei se é isso que acontece. Não sei se eles têm uma concepção que é um rateio que eles fazem lá das ideias e conclui o seguinte, olha, não dá para seguir por aqui por enquanto, por ali por enquanto, nem por aqui que seria o ideal. O ideal não dá, mas o real é esse. Então vamos seguir aqui com os menores perdas possíveis. Dizem que é assim, não sei se é. Não vivo lá dentro, né? Então o objetivo declarado é formar cidadãos proativos. Então existe uma educação para você se adaptar à capacidade de percepção política, de reação e de posicionamento.
Agora, uma boa carga da ideologia central, né, do governo deve ser ensinado um formato de cidadania. Esse tipo de crítica eu não tenho capacidade de fazer, né? E esse formar cidadãos proativos, comprometidos com os valores nacionais, mas harmonia social, coesão coletiva e lealdade ao Partido Comunista pode instruir valores nacionais. É onde eu não tenho crítica real. Mas eu sei que a sociedade chinesa, por mais comandada que ela seja, ela tem uma participação política, que a gente pensa que não tem. Por exemplo, tem um problema lá nos arredores lá de uma cidade grande. É feito lá uma assembleia, eles levam até assembleias populares no centro do governo, que seria Pequim, vamos dizer assim, e lá se decide, se verifica, vai-se a campo, se verifica que realmente aquela necessidade é basal. Vamos sanar essa necessidade para a população. Leva o projeto até a população. Depois que a população disse sim, o governo diz assim: olha, nós vamos realizar isso aí. Tá? Não pode ter desvio, não pode ter nada. Aquilo ali vai realizar. Se vocês mudarem de ideia, cala a boca. E é assim que funciona. Mas antes foi perguntado, antes foi discutido e foi chegado a um consenso. Então eu acho que se existe um comando a partir da lealdade na ida e na volta, né, do partido central deles lá, mas existe também uma instrução do que é o melhor depois que você resolveu, para não ficar com tititi. É o melhor? Todo modelo é capenga, mas eu acho que esse mais parece bastante bem intencionado. É assim que funciona? Não estou lá para ver. Mas é a notícia que se tem. Pesquisas realizadas com estudantes universitários chineses revelam dados ambíguos. Vamos ver. Mais de 50%, ou seja, mais da metade dos participantes relataram alta preocupação com questões de equidade social. Olha, a China é tida como comunista. Um socialismo, um capitalismo, uma maneira chinesa, um socialismo de Estado, capitalismo de Estado, um socialismo, uma maneira chinesa, sinal de que o currículo desenvolve consciência social. Olha, se eles estão preocupados com a equidade, se o sistema absorve isso aí, realmente eles estão adquirindo consciência social e partindo para resolver problemas. Parece que lá tem menos problemas de distância. E capacidade de mobilidade social também. Você só não pode mudar de um lugar para outro em que você não se ajude e ainda prejudique. Mas se você quer fazer alguma coisa, o governo vai te ajudar enquanto você estiver lá. Mas o que eu sei fazer não serve para cá. Bom, então você vai esperar a oportunidade para eu poder te mobilizar. Senão vira um êxito qualquer, né? Bom, então a questão fundamental. Para uma definição comparativa, letramento político pode existir dissociado da direita à oposição? Eu creio que não. Uma sociedade na qual os cidadãos compreendem as estruturas de poder, mas não têm direito de contestá-las, pode ser chamada de politicamente letrada? Pode até ser letrada, mas não consegue executar o pensamento não engajado. Ou um refinado sistema de consentimento fabricado. Que de repente, você compreende as estruturas de poder, quer contestar, né? Mas você não consegue porque foi consentido a você um estar de uma certa forma. Eu não sei se isso acontece lá. Nós temos dúvidas, mas não é só lá não. Ali naquele no entorno ali, né? No Japão, que apesar de ser democrático, na Coreia, que apesar de ser democrático, né? Que são sistemas diferentes do da China, mas são sistemas que o Estado comanda muito, o Estado ensina muita cidadania, espera do cidadão certos comportamentos. É muito similar, embora os regimes econômicos sejam diferentes. Não tanto, né? A China é bastante capitalista, né? Bom, América Latina, letramento ferido pela desconfiança. Isso é basal.
Não precisa nem de ler. A América Latina apresenta talvez o mais paradoxal caso do mundo. Populações que passaram décadas lutando por democracia, que têm constituições entre as mais avançadas do planeta, exatamente porque estão tentando corrigir essas coisas em matéria de direitos, né? Mas exibem alguns dos mais baixos níveis de confiança institucionais registrados globalmente. Eles foram mexendo no Estado, mas parece que a mentalidade não acompanhou. Então você pode ter um corpo de Constituição bem trabalhado, mas se você tiver pessoas com capacidade de entender aquilo à sua maneira para beneficiar ao seu pensamento, não adiantou nada você ter um corpo de Constituição, porque vai falhar. Então, a América é paradoxal. As populações passaram anos lutando por direitos, criaram constituições avançadas, mas essas mesmas constituições são ou vilipendiadas ou são usadas para prejudicá-los por causa de interpretações outras. Então, o índice que eles chamam de Latinobarômetro e os dados do Democracy Index convergem. A região da América Latina registrou 9 anos consecutivos de retrocesso democrático. Eu não sou pesquisador e vivi isso. Até 2024. Brasil incluso. A desconfiança nas instituições cresceu de forma generalizada, muito insuflado por gente lá de fora, porque queria que aqui estivesse desorganizado, né? E até hoje não se recuperou essa confiança. Mas porque houve uma mídia que soube trabalhar, ela trabalhou no momento certo em que estava todo mundo desavisado. Então, um dado mais revelador ainda, a desconfiança não é produto só da ignorância, não. Ela é produto também da experiência pessoal, experiência racional. São os grupos mais marginalizados, os que têm menos controle sobre suas vidas e aqueles que mais desconfiam do sistema. É uma leitura lúcida, não é uma falha cognitiva. É pensando que eles desconfiam, é comparando. O Brasil encarna esse paradoxo com especial intensidade. Agora não é só a Latinoamérica, nós estamos falando do Brasil. Veja bem, o país possui uma base educacional para a cidadania, especialmente nas escolas indígenas e rurais, onde os modelos pedagógicos comunitários de inspiração freiriana do educador, esqueci o primeiro, Paulo Freire, ainda circulam, né? Mas essa base é fragmentada. Não só fragmentada, ela não é equânime, ela é desigual e frequentemente ela é subvertida por instabilidade política. A educação para a cidadania do Brasil oscila ao sabor das disputas ideológicas. O que um governo inclui no currículo, o outro vai lá e tira. Não tem continuidade. Em termos de obras é assim, em termos de lei é assim. O que o cara faz, o outro governo vai lá e desmantela. E às vezes são projetos que levaram anos e que estavam frutificando, mas é porque ele tem a chancela política de um outro grupo adversário, ele é removido. Isso é de uma estupidez, sabe? Isso é de um primarismo. Precisa de ser muito evoluído para tomar essa decisão. A educação para a cidadania do Brasil oscila ao sabor das disputas ideológicas. O que um governo inclui, o outro remove, que eu acabei de falar. O letramento político aqui é um campo de batalha antes de ser um patrimônio compartilhado. Olha só, aqui em Minas, o Juscelino Kubitschek, ele entrou para ser prefeito, se não me engano, de Belo Horizonte, e ele chegou lá e encontrou um quadro de funcionalidade público, de secretariado público, que ele achou extremamente competente, mas que era do seu adversário político que ele havia vencido nas urnas. O que ele fez? Ele chamou esses caras, perguntou se eles trabalhariam para ele, com a mesma confiança que trabalharam para o antecessor, e os manteve no Estado. Por quê? Continuidade administrativa, competência no trabalho, coerência e comprometimento. Ele não precisava de mudar. Ele não precisava de mudar porque aqueles caras eram bons. Só não gostavam dele, não votariam nele. Mas foram honestos em serem liderados por ele. Se tornaram amigos, obviamente, como o Juscelino se tornou amigo do seu antecessor político, que era o seu concorrente, né?
Mas você vê, isso aí, isso é um exemplo de civilidade. Isso acontece no Brasil hoje em dia, mas nunca, nunca. Nem que seja um capanga ele põe lá no lugar do cara, no lugar do outro que é bom. Então, o letramento político aqui é um campo de batalha antes de ser um patrimônio compartilhado. Muito bem. O problema estrutural, então, do latino-americano é que o letramento político sem reformas institucionais produz frustração, não tem produzido emancipação. A briga continua, é sempre frustrante e nunca emancipante. Quando o cidadão aprende a reconhecer corrupção, desigualdade e representação distorcida, mas não dispõe de mecanismos que ele consiga transformar isso, o resultado pode ser um cinismo, ou populismo, de alguns espertos, ou apatia. Entendido aqui populismo como sendo populismo mesmo, só faz aquilo que vai ficar bem na fita. Porque algumas campanhas que são populares ou pró-povo não são populistas, são populares e necessárias, algumas. Todas essas reações são, a seu modo, formas de letramento político deformada pelo sistema que não entregam aquilo que vinham prometendo. Isso é histórico aqui nessa região. O Oriente Médio e Norte da África, letramento para a explosão e o silêncio. Veja bem, a chamada Primavera Árabe, que ocorreu entre 2010 e 2012 em vários países, foi, entre outras coisas, um episódio de letramento político em tempo real. Mas tiveram tiros que saíram pela culatra, porque essas primaveras árabes elas foram usadas por grupos que queriam piorar a situação e não melhorar. Só que os bobos que entraram na curriola lá das reclamações não sabiam que estavam sendo controlados. Mas vamos lá. Então, a Primavera Árabe foi, entre outras coisas, um episódio de letramento político em tempo real, vou colocar muitas aspas nisso. Jovens que eram considerados politicamente indiferentes, obcecados apenas como redes sociais, como dizia a narrativa dominante, demonstraram sofisticada capacidade de organização, análise de poder e mobilização coletiva. Essa sofisticação não veio deles, veio em muitos momentos de quem os manipulava. Bom, mas houve mobilização. As mídias digitais funcionaram como escola política acelerada, redistribuindo o controle sobre o fluxo de informação que historicamente era monopolizado por governos autoritários e agências ocidentais de notícias, e que passaram a ser manipulados por grupos que interessavam desestabilizar. Isso aqui não é necessariamente uma coisa bonitinha, tá? Então quem passou essa informação aqui, então algo desinformado. Mas vamos ver se ele vai continuar nessa linha. O resultado, porém, foi trágico na maioria dos casos. Olha bem, o resultado foi trágico. Por que o resultado foi trágico? Porque aquelas pessoas não partiu delas o manifesto, partiu de outros que fizeram com que elas se engajassem politicamente. É como se alguém te fizesse insurgir contra uma moda e trouxesse outra moda, e você, por questão de pertencimento, falar: não, vamos atrás disso aí, isso é o novo. Mas o novo não era necessariamente melhor. Aquele que estava te suflando para ir para o novo, estava te suflando para ir para uma coisa tão ruim ou até pior do que tinha antes. E você estava reclamando que tinha, porque realmente era ruim, mas você não conseguiu o melhor. Você foi apenas controlado, manipulado. Houve isso aí. Então ele veio com a notícia de que não deu certo. Ele está falando aqui: o resultado, porém, foi trágico na maioria dos casos. Sim, Egito, Líbia, Síria. A Líbia, então, foi devastada, né? A Síria, ultimamente, perdeu o controle qualquer. O Iêmen ficou dividido lá entre duas situações. Viram seus movimentos populares ser esmagados, mas principalmente capturados por forças autoritárias, por forças sectárias. Eles fizeram um movimento e depois foram capturados por sectaristas, que falavam a favor da democracia e que aboliram quando chegaram lá. O letramento político que emergiu não encontrou instituições capazes de acolhê-lo, porque a informação estava errada. Você estava falando uma coisa e estava vendo acontecer outra, e você estava participando do processo. Então, democracia não é apenas consciência cívica, exige estruturas que canalizem essa consciência para um poder legítimo. Então, esse letramento político aí, ele não existiu nesse momento. O que existiu ali foi um controle de populações, um controle de mentes, né? Então, eu vou arriscar dizer que não houve letramento político ali. Era aparente. O que a experiência árabe vem das primaveras demonstra é que o letramento político pode surgir de forma espontânea, horizontal e intensamente vívida e ainda assim fracassar. Eu discordo dessa frase.
O que a experiência AVE demonstra é que não havia letramento político, eles não tinham capacidade crítica de ver o que estavam sendo manipulados. Então eu discordo do texto. Tá? Ele diz que não há arcabouço institucional que o sustente. Sim, não tinha arcabouço institucional porque eles não eram letrados politicamente, eles não tinham confiança nos seus representantes, eles mudaram algo de uma coisa ruim para uma coisa pior porque não sabiam o que estavam fazendo, porque tinha gente por trás deles que esses sim sabiam o que estava fazendo. Aqui aconteceu aqui no Brasil, né? Nós temos aquelas coisas de junho lá de 2013, que não é pelos 20 centavos, aquela coisa, o pessoal está acordando, os jovens estão acordando, porcaria nenhuma, eles conseguiram destruir governos, jogar governos no chão, prenderam uma opção de gente que depois tiveram que soltar porque não tinha culpa formada, os que não tinham realmente culpa no cartório, muitos casos ali foram forjados por terceiros, e acabaram com grandes empresas nacionais, tiraram o Brasil do mercado da construção civil, quebraram várias empresas aqui dentro, dividiram, lotearam algumas estatais. Isso aí, aquelas manifestações eram para libertar o quê? Só se for para libertar a gente da nossa riqueza, né? Os governos que estavam lá eram maravilhosos, não estou falando que eles eram maravilhosos, mas eles tinham que evoluir muito. Mas alguma coisa tinha sido construída. Agora, destruir um pouco que tinha sido construído e destruir o que havia antes. Nós voltamos a uma CLT de 1947. Né? E perdemos aí anos, viemos perdendo anos e anos aí de ajustes econômicos, de substituição de importação. Começamos a ficar dependentes, começamos a ficar desindustrializados e perdemos as joias da coroa, que era a matéria-prima humana, o capital humano da construção civil, o capital da tecnologia de petróleo, tecnologia de construção civil, e ficamos assim à deriva, né? Não houve ganho, né? Então aquilo ali era letramento político? Não, aquilo ali era manipulação. Era muito bonito dizer que aqueles jovens estavam acordando, eles não sabiam de que eles estavam falando. Aquilo foi uma moda. Então, o que a experiência árabe demonstra, e a nossa experiência que demonstra, é que o letramento político pode surgir de forma espontânea, horizontal, intensamente vivida e ainda assim fracassar. Não, ele não surgiu, por isso que houve fracasso. Sul da Ásia. No sul da Ásia, Índia, Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka, o letramento político ganha contornos específicos ligados às ameaças de segurança nacional. A gente tem que ler desconfiando desses textos, porque esses textos eles vêm do mainstream. E quando você tem de fato um letramento político, de fato um conhecimento político, você consegue discutir a ideia do mainstream. E é o que eu estou tentando fazer aqui agora. No sul da Índia, Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka, o letramento político ganha contornos específicos ligados à ameaça de segurança nacional. Será que é isso? Vamos ver. Analistas como London School of Economics argumentam que a literácia política não é mais apenas um problema educacional ou democrático. É uma vulnerabilidade à segurança. A incapacidade de discernir propaganda, desinformação e discurso de ódio cria vetores de instabilidade que podem ser explorados por forças extremistas e atores estatais adversários, que é o que fizeram aqui, que fizeram no caso das primaveras. Tá? A Índia, a maior democracia do mundo em número de eleitores, realizou eleições nacionais em 2024 com participação massiva. Mas a participação não equivale a letramento. O país enfrenta desafios profundos de polarização étnica e religiosa, supressão de oposição, concentração de poder midiático. Eu não posso fazer essa crítica, concordar ou discordar dela, porque eu não tenho isso na minha cabeça. Tem coisa que eu tenho, tem coisa que eu não tenho. Eu não entendo muito da questão da Índia, não. Tá? Parece que o tal de Modi, que é o primeiro-ministro deles lá, não é essa Nossa Senhora, não, né? Mas, vamos lá. O Paquistão, por sua vez, regrediu 6 posições no índice chamado EIU, que nós já falamos, em 2024. Ele chega a 124º lugar, com evidência de manipulação eleitoral e repressão política. Isso tem sido uma coisa bastante... tem acontecido no mundo. Inclusive, o Modi, ele faz parte... a Índia faz parte dos BRICS, né? E o Modi, ele tem ele não tem uma visão liberal, mas ele tem uma visão mais à direita, né? E os BRICS, no geral, eles não são exatamente à direita. Mas também não posso dizer que é uma esquerda, né?
Porque Brasil, os governos brasileiros, nós não tivemos exatamente um governo de esquerda. Nós temos aqui um governo à esquerda da direita, né? Mas cuja participação da direita faz com que o governo ainda seja um governo de privilégios, um governo de classes privilegiadas, de você não consegue cobrar imposto dos mais ricos, você ainda tem uma mídia muito controlada. Então o nosso governo aqui não é um governo, nós não temos, a esquerda aqui não tem uma mídia oficial, então ela não é exatamente uma esquerda. E aqueles partidos que são realmente de esquerda, que têm lá suas mentes de esquerda, que querem algumas ideias mais progressistas, eles não têm voz, não têm vez, nem têm representação. São muito poucas as representações que poderia se chamar de progressista, não sei se a palavra esquerda estaria de acordo. Muito bem, então, no sul da Ásia, o voto e o letramento político são categorias distintas. Uma sociedade pode ter altíssima mobilização eleitoral, mas ao mesmo tempo cidadãos vulneráveis à manipulação porque carece de ferramentas críticas para avaliar os discursos que consomem. Eu acho que isso aconteceu aqui no Brasil e continua acontecendo. Na África, a África subsaariana, né, concentra algumas das experiências mais heterogêneas do mundo em termos de cultura política. De um lado, países como Gana, Senegal, Botsuana construíram tradições democráticas surpreendentemente estáveis, com transferências pacíficas de poder. De outro lado, tivemos golpes de estados, guerras civis, governos de fachada que ainda marcam uma boa parte da região. O que é particularmente notável na África, o papel das culturas políticas pré-coloniais, conselhos de anciãos, estruturas de deliberação comunitária, sistemas de regulação de poder entre linhagens, que em muitos contextos africanos funcionam paralelamente, mas até com conflito também, com instituições herdadas do colonialismo. Isso é uma coisa interessante. Em muitos contextos africanos funcionam em conflito as herdadas do colonialismo com as atuais. O letramento político aqui não é apenas um aprender de regra do jogo, é também negociar entre sistemas políticos de diferentes lógicas e de diferentes origens. E alguns que sentam no poder e dizem assim: isso aqui historicamente é meu. Aí você fala: mas você está me pedindo a participação política, eu discordar de você, eu beneficiar o meu grupo também, porque a política é exatamente discussão e chegar a consenso, todos têm que ter algum tipo de benefício. A desconfiança nas instituições formais no continente muitas vezes reflete não ignorância, mas a memória de como o Estado foi historicamente um instrumento de opressão externa e depois das elites locais que trabalhavam para as externas, né? O letramento político na era do algoritmo. Qualquer análise comparativa atual precisa de incluir a dimensão digital como variável transversal. As redes sociais transformaram o ambiente de letramento político em todos os contextos descritos, que nós já nos referimos, mas de formas diferentes. Na Europa Ocidental, o desafio é a fragmentação dessas narrativas, né? E parece que o pessoal perdeu um pouco de substância crítica. E migração de jovens para formas de participação digital que substituem e não equivalem ao engajamento. A rua ainda fala a última palavra. Então não tem uma vigilância contra-informacional, tá? Daquilo que é passado pelas mídias oficiais. Os pesquisadores da área identificam uma distinção crucial entre jovens que desenvolvem consciência política, mas ação digital. Capacidade de navegar criticamente pelo ambiente informacional, sim. E aqueles que consomem conteúdo político de forma passiva e polarizada, ou seja, estão dentro de bolhas. Essa consciência não é consciência. Consciência é quando você sabe o que o outro está pensando, sabe o que você está pensando, consegue comparar e define uma política que não é necessariamente um lado, onde os polos discutem. Quando você está apenas dentro da sua bolha, você está com a razão quase que sacrossanta, não está discutindo nada. Não tem política. Você não está com letramento nenhum. E esses atores identificam uma distinção crucial entre jovens que desenvolvem política digital com a capacidade de navegar criticamente pelo ambiente informacional. Conclusão: não existe uma língua. Existem gramáticas. O percurso por essas culturas políticas confirma
a hipótese da partida lá de cima, anterior. Letramento político não é uma língua universal com sotaques diferentes. Ela sequer é uma única língua. É um conjunto de gramáticas distintas, moldadas por condições materiais, memória histórica, estruturas de poder e projetos civilizatórios diferentes e específicos. O modelo nórdico prova que é possível construir cidadãos criticamente letrados quando há investimento sistemático, equidade social, cultura de confiança institucional. Porém, isso é fácil de você conseguir em países que são etnias mais ou menos iguais, que são populações pequenas, populações muito educadas, não viveram guerras em seus territórios, não foram invadidos por ninguém, não partiram para invadir ninguém. Então eles têm uma consciência crítica, uma consciência política. Então falar do nórdico, o nórdico só serve de exemplo para a gente se nós conseguirmos algum tipo de hegemonia de participação, não de etnia e tudo, mas de participação política na nossa sociedade e instrução. Aí nós poderíamos, por maior que fosse a sociedade, conseguir alguma coisa. Isso não viria sem algum tipo de poder exercido por um Estado que daria a nota. E quando ele dá a nota, ele pode fugir ali parâmetros ideológicos. A democracia nunca vai ser perfeita. Por isso que o letramento político tem que ser o máximo possível para que as pessoas possam ter participação efetiva. Bom, eu vou terminar porque o vídeo já ficou longo. A gente tem uma porção de parâmetros aqui, fontes, né? Mas a maior parte dessas fontes são fontes ligadas ao mainstream. São fontes, por exemplo, World Value Survey, algumas instituições do sul da África, algumas instituições do OCDE, por exemplo, alguns autores que são ligados aqui às revistas econômicas e alguns autores ligados ao mainstream. Então, a gente teria que fazer um outro texto desse para poder ler críticas ao que foi dito aqui. Eu fiz críticas parciais. Deixa suas críticas no comentário. E a nossa pergunta aqui não foi respondida, né? Existe um letramento político, uma linguagem política mundo afora em que as pessoas possam discutir e ter certeza de que elas têm consciência crítica, reconhecendo que o mundo é extremamente diferente, que nós não conhecemos as histórias do mundo? A resposta a priori é não. Mas deixa aí seu comentário, veja se você concorda, discorda, se você gostou desse vídeo, passa ele para frente, deixa seu comentário, assine o nosso canal. Até o próximo programa, pontuando com algumas dúvidas que vão ficar no ar, que a gente não veio aqui para definir nada, viemos aqui para discutir. Muito obrigado e até lá, tchau.